Glória a Deus, queridos. Abram comigo sua Bíblia em Salmos, capítulo 8. Nós vamos meditar na palavra. Aleluias. Bom, né? Bom termos a palavra. Ela nos alimenta, nos fortalece, nos limpa, nos prepara, nos dá um destino, nos dá um norte, e ela nos dá consciência. E eu quero falar sobre isso hoje de forma rápida. Quero falar sobre consciência espiritual. Amém? Salmos de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Tem coisa mais indefesa que um bebê? Não tem. Tem coisa mais frágil que o bebê? Pois olha o que diz aqui. Daquilo que é o mais frágil, Deus escolhe para firmar o nome dele como fortaleza. Como Deus é. Ele escolhe aquilo que não é para fazer ser. Ele escolheu dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmar seu nome como fortaleza por causa dos adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Que somos nós? O salmista está perguntando assim: quando eu vejo a tua grandeza, eu vejo o céu, eu vejo a lua, eu vejo tudo que o Senhor criou. Quando eu penso no tamanho do Criador, eu penso: que é o homem? Ele não fala nem quem é o homem, ele fala o que é, como se a gente fosse uma coisa. O que a gente é perto de Deus? O que a gente é? A gente é coisa nenhuma perto de Deus. Não é verdade? A gente é pequeno demais perto dele. E quem é o filho do homem para que com ele o Senhor se preocupe? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste. Tu, Senhor, está dizendo assim: tu, Senhor, nos fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos, manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares, Senhor, Senhor nosso. Como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluias. Feche os teus olhos. Pede para o Senhor falar com você. Você não veio aqui à toa. Você não veio à toa. Você veio para Ele fortalecer teu coração. Você veio para Ele edificar a tua fé. Você veio para você descansar. Tem muita gente cansada aqui. Hoje foi um dia muito quente. No calor a gente se cansa, tem preocupações na nossa cabeça. Isso nos cansa, nos pressiona. Temos sido bombardeados por notícias, por circunstâncias. Tudo isso cansa, tem um preço sobre nós. Mas sabe por que o Senhor nos trouxe aqui? Para descanso nosso. Ele nos faz descansar à sombra das suas asas. Pai, Paizinho, o Senhor é tão grande, nós somos tão pequenos diante de Ti, mas o Senhor se importa conosco e o Senhor se alegra em nos visitar, tem prazer em nos visitar, Pai. Obrigado por esse momento preparado de renovo e de descanso para as nossas almas, para o nosso coração abatido, quebrado.
para a nossa fé, Senhor amado, abatida. Muito obrigado, Pai. Eu já declaro desde agora, o Senhor tem toda a liberdade aqui para falar, usa a minha vida, fala e ministra a cada coração, de tudo que o Senhor fizer, a honra é somente tua, Pai, somente tua. Aleluias, obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, nós somos tão pequenos diante de Deus, a gente vê isso no Salmo. Mas olha que como esse salmo ele tem duas partes. Primeiro, ele fala que o que somos nós diante dele? Nada. Em seguida, o salmista nos revela a forma como a gente foi criado. E ele fala, fomos coroados de glória, de honra, de favor e de excelência. Nós somos tão nada diante de Deus que é tão grande, mas diante do Senhor, mesmo sendo tão pequenos, Ele nos criou de forma muito especial e nos coroou com honra, glória, com favor, com excelência. Só que às vezes a gente deturpa tudo na nossa mente confusa, no nosso interior inquieto, nos nossos olhos turvos. Porque as circunstâncias, igual a gente cantou, as circunstâncias fazem a gente bagunçar tudo. A gente é muito bagunçado. O ser humano é bagunceiro. Não é verdade? Quem é bagunceiro aqui? E o nosso interior, às vezes, bagunça. Por exemplo, quando os homens estavam no barco, eles, no meio da tempestade, olharam para Jesus, mas eles acharam que era fantasma. E às vezes a gente, na nossa ótica deturpada, a gente bagunça tudo. É para a gente se sentir realmente pequeno e dependente diante de Deus, mas a gente, ao contrário disso, a gente tem se sentido pequeno diante das circunstâncias. A gente se sente pequeno diante das lutas, a gente se sente pequeno diante de alguns sentimentos, a gente se sente pequeno diante de rejeição, e a gente tem se sentindo rejeitado por coisas que não são rejeição, a gente se sente rejeitado pelas redes sociais, a gente se sente rejeitado quando não recebe a curtida que estava esperando, a gente se sente rejeitado quando a pessoa que a gente esperava não disse tal e tal coisa. E a gente vai se sentindo diminuído, vai se sentindo pequeno. Quando as circunstâncias ao redor não acontecem como a gente esperava. E esse sentimento, seja de abandono, seja de inferioridade, seja de medo, que mais que tem assolado? Muito. Rejeição. Todos esses sentimentos, eles são paralisantes. Eles param a nossa vida. Eles param. Eles te param. E eles nos param. Quando, na verdade, o Senhor, Ele nos criou de forma especial. Você não foi criado para ser pequeno. E você não é. Somos pequenos diante da grandeza dele. Diante dos problemas, não. Diante do poder, da majestade dele. Diante das aflições, não. Porque você, a palavra lá, Salmos 8 já falou. Fostes coroado. Põe a mão na tua cabeça e fala, já sou coroado. O Senhor já nos deu honra, glória, favor e excelência. Já estão sobre nós. Só que de nada adianta estar se você não tiver consciência disso. Vou dar um exemplo bem bobo. Imagina alguém chegar para você e falar assim, ó, tá aqui a chave da tua nova casa. É uma mansão.
maravilhosa. É num condomínio fechado, paradisíaco, poucas pessoas têm acesso. Eis a tua chave, pega a sua casa velha, venda tudo que está dentro. Você não vai precisar de nada, porque a tua nova casa tem tudo e é uma mansão. É bom, não é? Eu já até sonhei com isso, mas não aconteceu ainda. Mas aí, você tem a chave, você tem a habilitação, você tem o direito. Você recebeu, alguém te deu. Só que aí vem a segunda parte. Onde fica? E aí ninguém te diz onde fica. Adianta alguma coisa? Você tem o direito. Você recebeu. Só que você não tem o conhecimento. Não tem a consciência. Não sabe onde está. Pode estar em qualquer lugar do mundo, mas você está tão longe, tão perdido, tão distante. Não vai entrar na casa nunca. Porque para entrar, para viver, para conhecer, para experimentar, para tomar posse, para fazer uso, você precisa conhecer. Não adianta não ter o conhecimento. Por que eu estou falando isso? Deus quer que você saiba. Você tem algo especial. De forma especial o Senhor te criou. E se a gente continuar lendo aqui, Salmos diz que o Senhor nos criou um pouco abaixo dos anjos, um pouco inferiores. Quem imagina que os anjos sejam algo muito bom? Muito bom, não é? Eles têm habilidades, eles têm funções, eles têm... Pois nós somos um pouco abaixo, de forma maravilhosa, assombrosamente especial, o Senhor nos criou. E por que é que a gente se abate tanto e se permite diminuir por tão pouco? Sendo que sobre a nossa cabeça essa coroa já existe. Porque aqui a palavra diz, o salmista revela... Não é algo que você vai ter acesso, você já tem. E junto com isso, a palavra fala lá em Isaías 61, o Senhor já nos vestiu com vestes de justiça. Vestes de justiça. Coroa de glória. Coroa de honra. Você é alguém que foi criado para ser muito especial. É forte. É justo, tem as vestes de justiça, mas se você não conhecer, você não vai nem viver, nem desfrutar. E vai aceitar qualquer coisa que o diabo imponha. Por falta de conhecimento, por isso que a Bíblia fala que a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. A verdade é que você foi criado por Deus de forma especial. E sobre você já existe uma autoridade para colocar debaixo dos teus pés todas as coisas. Todas as coisas, a inferioridade, a inveja, os comentários, a visão que o outro tem a teu respeito. Que mais? O ódio dos outros. Nada disso tem poder, porque você já recebeu autoridade para vencer. Então, por que a gente se permite abater tanto? Por que a gente deixa o nosso coração se ferir tanto? Em nome de Jesus. Por que a gente age de forma contrária? Saiba você. Eu estou falando de coisas espirituais, de verdades espirituais. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2,14. O homem espiritual discerne de forma espiritual. De forma espiritual é para a gente enxergar diferente todas as coisas. O homem carnal, ele vive de forma carnal, mas o Senhor escolheu você para você não ser carnal, para você ser espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito.
pois são loucura, não é capaz de entendê-las. Vou dar um exemplo. Quando a gente ouve assim, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Era para a gente entender, mais vale um dia na presença de Deus. Mas por que a gente quer trocar por 1000 em outros lugares? Por que está tão fácil trocar? Quem aqui tem um pouquinho mais de 20 anos? Poucas pessoas. Tinha um programa lá do Silvio Santos, vocês lembram disso? Que colocava um fone e falava assim, aí o Silvio falava, quem quer trocar o carro zero por uma banana? Aí a pessoa gritava, eu! Era assim, vocês são os novinhos, vocês não sabem, mas era assim. A pessoa trocava moto por caixa de lenço, porque ela não estava ouvindo, ela não tinha consciência das trocas que estava fazendo. Pois é disso que a gente está falando hoje. A gente está trocando coisas espirituais por preço de banana. Quando eu era pequena, a minha mãe contava uma história verídica. Ela tinha um bracelete de ouro, era a coisa mais linda. Era uma joia fina. E ela contava que ela comprou a joia num bazar de coisa usada. E ela mostrava o bracelete para mim. Era coisa linda, assim, era pesado. Tinha uma caixa vermelha de veludo por dentro. Era uma coisa muito fina. E aí ela falava assim, filha, eu comprei num bazar de coisas usadas. Porque a pessoa que pôs para vender não sabia do valor que tinha. E a minha mãe comprou por preço de bijuteria. Só que era tão bonito que chamou a atenção e minha mãe mandou avaliar. E era ouro puro. Por preço de banana. Porque a pessoa não tinha consciência. A gente está andando de um jeito sem consciência de quem a gente é. Sem consciência do que Deus é. Sem consciência das coisas que são espirituais. Mais vale o que é espiritual do que é desse mundo. Esse mundo é passageiro, as verdades espirituais, elas são eternas. Continua valendo mais estar na presença de Deus um dia sequer do que 1000 em outro lugar. Continua valendo pagar sim um preço alto por estar com Ele. Quando Jesus encontra a mulher no poço, Ele fala para ela, se você soubesse quem é que está falando com você, você é que me pediria água. Quem conhece essa passagem? Você me pediria água e eu te daria. E você nunca mais teria sede. E sabe como que a gente está? Sedento. Esbaforido, com a língua para fora, andando no deserto, sendo assolado porque o fulano não falou com você, porque o Beltrano não curtiu a sua postagem, porque não sei quem te virou as costas, porque o outro lá falou mal a teu respeito, e a gente vai se deixando adoecer. E a gente esquece que tem valores muito altos na nossa vida, preciosidades na nossa vida. Ele nos criou para dominarmos sobre todas as coisas, para dominar sobre a imaturidade, para dominar sobre, que mais? Sobre as maldades, para dominar. E às vezes a gente faz cada troca sem sentido, porque a gente esquece que o Senhor já colocou em nós autoridade para dominarmos. Autoridade, tenha, receba, exerça. Tem um poder na nossa vida, mas a gente não sabe
que usar. Como que usa? Tem a chave, mas não sei o endereço. Tem a chave, mas e agora como que faz? Vou te falar. Pratique, exerça o domínio. O Pai te criou e te colocou sobre todas as coisas. Amém? Sobre todas as coisas Ele deu domínio para a gente. Para você não se deixar levar pela opinião, pelo comentário. Para você não aceitar qualquer coisa que o diabo te oferecer. Para você não aceitar. Vou dar um exemplo real. A gente conheceu uma moça muitos anos atrás. Ela se envolveu com um homem e ele era muito mal para ela. Ele era péssimo. Mas ela era perdidamente apaixonada por ele. E ele era péssimo. Um dia ele a traiu. Ele engravidou a outra mulher. E ele colocou essa moça para fora de casa. A moça que pagava o aluguel, a moça que mobiliou a casa dos dois, do casal. A moça fez tudo para aquela relação dar certo. Continuava fazendo. Mas ele bateu nela muito. Expulsou ela da casa. E não deixou ela levar nada. Ela mobiliou a casa inteira e ela foi expulsa com a mão na frente. E a família não a recebeu. Porque ela comprou briga com a família inteira por causa daquele homem. E aquele homem a enxotou. Dá para entender a situação? A igreja a acolheu. Porque a família não a acolheu. A igreja a acolheu. E dentro ali daquela comunidade, o Senhor preparou tudo para ela. Uma pessoa se levantou para abrigar, outro se levantou para empregar, outro se levantou para vestir, outro para alimentar. E a igreja, o Senhor começou a mover para ajudar aquela mulher. Para minha surpresa, recentemente, aí a gente viu lá no Facebook, porque o Facebook revela. Ela estava com quem? Com o bonito. Que nem bonito. Pelo contrário, uma pessoa bem horrenda fazer tudo aquilo. Esqueceu da autoridade que tem. A gente esquece da autoridade que a gente tem. Não deixa ninguém te fazer esquecer. Não deixa nada. Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Coroa de glória. O que a coroa de glória faz? Faz o teu rosto brilhar diante do mundo, diante da maldade, diante do pecado, diante da contaminação. Uma coroa de honra faz você não se sujar, não se assentar na roda dos escarnecedores, faz você ser diferenciado, faz você ter valores, faz você diferente nesse mundo. O favor de Deus, a excelência do Senhor, são coisas tão preciosas. Exerça teu domínio. Amém. Exerça, seja forte. Nós estamos no mês de setembro, é o mês da consciência. Como que fala? Mês amarelo. Setembro amarelo. Prevenção contra o suicídio. Por que as pessoas estão se matando? Você sabia que o número de pessoas que se matam é muito maior do que é divulgado? Mas a mídia não divulga por estratégia, porque se divulgar mesmo, aí vai ter mais e mais. Porque pessoas se encorajam fazendo isso. Um encoraja o outro. Quem faz acaba encorajando mais um a tirar a própria vida. Por que eles estão tirando? Por que tem criança de 12 anos que se mata? Porque não está sabendo quem é diante de Deus. Não está sabendo quem é. Porque não sabe que tem um domínio sobre a sua cabeça para pisar todas as coisas debaixo dos teus pés. Se coloque de pé no teu lugar. Sabe essa fraqueza, sabe esse medo, tudo
tudo isso, o lugar disso tudo é debaixo dos teus pés. O Senhor já te deu autoridade, já te vestiu com vestes de justiça. O Senhor já colocou uma coroa na tua cabeça. Ai, mas eu não vejo, eu não enxergo, eu não sinto. Mas saiba que está sobre você. Queira exercer, queira viver isso. Lembre-se de quem você é em Cristo. Não caia nas mentiras que o diabo contou a teu respeito. Por que pessoas se prostram? Por que pessoas desanimam? Porque acreditam nas mentiras. Por que as pessoas se sentem rejeitadas? Quando o próprio Deus já falou, jamais te rejeitarei. Ainda que a tua mãe te rejeite, eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, diz o Senhor. Mas conhecendo essa verdade, por que é que a rejeição ainda nos abate? Por que a gente não valoriza as muitas pessoas que nos amam, mas a gente valoriza aquele que não nos ama? Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe quem a gente é em Deus. Porque a gente não conhece o valor que a gente tem para Deus. Para nos criar dessa forma tão incrível. Um pouco inferior aos anjos é você. Somos nós. Em nome de Jesus. E para terminar essa palavra, saiba que no Senhor o teu trabalho não vai ser em vão. Por que a gente se abate, se entristece, quer desanimar? Por exatamente essa música aí. Quem está ouvindo? Por que a gente desanima? Porque a gente acha que não está valendo a pena. E não vai valer a pena. É esforço demais. É reconhecimento de menos. Mas olha o que a Bíblia nos fala. Fala que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão. Fala que para nós haverá bom futuro e que a nossa esperança não vai ser frustrada. Pare de olhar para as outras pessoas, olhe mais para o teu Senhor, aquele que te criou e te ungiu e te deu uma coroa de autoridade. Vai fazer o teu rosto brilhar com a glória dele. E isso vai te levar a desfrutar de uma vida de paz, de respeito, de estima, de favor e de boa reputação. O Senhor te quer limpo, idôneo, respeitável, saudável. Para terminar essa palavra, põe a mão no teu coração, você vai fazer uma oração agora. Sabe por quê? Porque por falta de consciência espiritual, muitas pessoas estão ficando doentes emocionalmente. Consciência espiritual de quem você é e de que forma Deus te criou vai te gerar saúde emocional. Ninguém vai pisar em você. Ninguém vai te fazer se sentir pequeno se você tiver a consciência espiritual de Salmos 8. De forma maravilhosa o Senhor nos criou, um pouco inferiores que anjos, cheios da presença dEle. Foi em nós que Ele escolheu morar. Foi por você que Ele escolheu entregar a vida. Receba essa autoridade para pisar na cabeça da serpente, na cabeça da tristeza, para pisar nessa angústia, para andar vitoriosamente, vencendo para vencer. Receba autoridade, domínio, para ser feliz nessa terra, para amar aquilo que o Senhor te deu, para amar a forma como Ele te fez.
cheio de dons, talentos, capacidades, cheio de unção, cheio de poder na tua boca, há poder na tua boca para aquilo que você ligar aqui na terra, ser ligado nos céus também, há poder na tua boca para repreender esse mal, para dizer: rejeição, até aqui você dominou meu coração, mas agora eu me levanto entendendo quem eu sou em Cristo Jesus.